discutido ao longo do processo seja efetivamente recebido por aquele que é sentenciado como credor e aquele que deve, então, o devedor, adimplir o pagamento. E muitas vezes esse pagamento acaba não sendo feito de uma forma espontânea, ele necessariamente acaba sendo forçado. Com o advento da penhora online, onde as contas bancárias podem, né, ter o débito, né, através do Bacenjude, isso tem sido mais efetivo dentro dos processos cíveis de execução fiscal, das mais diversas formas, do juizado especial, mas muitas vezes também o credor não consegue localizar esses valores em conta e acaba tendo então que haver uma penhora de bem e mesmo assim o devedor ainda se negando a fazer esse pagamento, então o juízo, claro, determina uma expropriação forçada, fazendo com que esses bens sejam então definitivamente levados a leilão, né? E a gente depois vai discutir os termos asta, praça, arrematação, mas enfim, de uma forma genérica são levados a leilão. E aí sim, entra aí a figura do leiloeiro público, que é um profissional habilitado e em caráter de exclusividade pode então realizar esses leilões. Mas mais do que isso, né, deve haver um grande comprometimento do leiloeiro, uma vez que ele é um auxiliar do juízo e por esse motivo deve ser de sua confiança. Então, gostaria de iniciar aqui mostrando, por exemplo, como a gente cria um relacionamento com o juízo. Esse aqui é um material de apresentação, né, que normalmente eu entrego para os magistrados a fim de criar aí um início de relacionamento, né. Sempre procuro fazer um material de boa apresentação, porque o leiloeiro começa, claro, com a apresentação, né. Tem aqui, né, uma demonstração do material que é uma proposta de atuação como leiloeiro em varas judiciais, ou seja, um material que eu posso entregar tanto para varas cíveis na Justiça Comum ou na Justiça Federal, tanto na Justiça do Trabalho como em varas especializadas como falência, infância e juventude, varas de família, enfim, né? E aqui eu faço uma apresentação do leiloeiro, né? Então, me apresento aqui como o leiloeiro público, matriculado junto à Junta Comercial, no caso, Junta Comercial do Estado do Paraná, minha matrícula, e também como leiloeiro rural, filiado à Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, né? Sou leiloeiro desde 2000, então isso também demonstra para o magistrado, já que eu tenho ali uma vasta experiência, né, por essa dedicação à leiloaria, né. Possui ampla experiência em leilões extrajudiciais, com atuação de bancos, seguradoras, indústrias, casas comerciais, empresas prestadoras de serviço, para a renovação do parque fabril, tecnológico e renovação de frota. E a experiência do extrajudicial é muito interessante, né, porque os leilões extrajudiciais eles têm bem menos entraves, né, do que os leilões judiciais, até porque você não tem todo aquele grau de recurso como existe nos leilões judiciais. E por outro lado, ele também te dá um volume bastante interessante de experiência, né? Mesmo, por exemplo, os leilões que eu fazia na televisão de obras de arte, tapete, né? É muito enriquecedor, porque também você trabalhar uma modalidade à distância, onde você não tem contato direto com o arrematante, vai te criando ali toda uma forma de apresentação. Imagina, por exemplo, nos programas de televisão que fazíamos, você não pode ficar mudo no ar, né? Então, você acaba sendo repetitivo e para evitar que seja muito repetitivo, você tem que ser muito didático. Então, você fica explicando várias vezes. E essa experiência eu acabei trazendo para os leilões presenciais, né? Então, dificilmente num leilão presencial você pode deixar aquele transcurso ficar em silêncio ou se tornar alguma coisa muito chata. Até porque o leiloeiro ele tem que ser alguém
de atratividade, que torne ali aquele momento como um momento ímpar para aquelas pessoas que estão participando daquele ato, né? Claro que você não pode ter esse mesmo requinte num leilão público judicial, até porque num leilão público judicial você tem que ter todo um compromisso e uma postura compatível com aquele ato de expropriação, né? Diferentemente, por exemplo, de um momento de um leilão extrajudicial, onde você está fazendo, por exemplo, uma renovação de frota, onde o comitente vendedor tem interesse na venda, os licitantes têm interesse numa compra muito oportuna. Num leilão extrajudicial você tem certamente ali uma parte que está tendo seu bem expropriado, você tem os advogados do executado ou do falido tentando evitar com que aquele bem seja vendido. Nos processos trabalhistas você tem um interesse social na venda em função da natureza alimentar do crédito. Por outro lado, você tem ali, normalmente, um empresário que está tendo seu bem expropriado, que não concorda com uma decisão judicial, mas uma decisão judicial transitada e julgada, né, sendo questionável, pelo menos da sentença condenatória. Então, você tem um clima um pouco diferente. Muitas vezes somos nomeados até como oficiais de justiça ad hoc, ou então, nas remoções judiciais, temos que fazer a remoção dos bens, nós nos expomos aos expropriados, aos executados. Então, nitidamente, nós temos dois tipos de leilões, né? Os leilões extrajudiciais e os judiciais. Ainda que assim, o leiloeiro ele tem que sempre se colocar à disposição do comitente, seja judicial ou extrajudicial, auxiliando um loteamento de bens, avaliação, organização e posicionamento do comitente vendedor num processo transparente para a obtenção do maior valor possível para os bens em oferta, né? Então, apresento isso no material, até porque no leilão judicial nós temos sempre que demonstrar que o processo judicial ele tem que ser efetivo e o menos oneroso ao devedor. Então, por isso que o leiloeiro tem como obrigação até social, de fazer com que o bem tenha o seu valor alcançado, o maior valor alcançado. E para o comitente vendedor também é essa expectativa. Lembrando que você tem contra si também toda uma plateia que está querendo comprar isso no preço mais baixo, mas por isso vamos fazer a disputa dos bens, né? Elabore e publique editais, materiais promocionais de divulgação do leilão, dando ampla divulgação dos mesmos. Obviamente, se eu estou me apresentando aqui para o juízo, o nosso grande diferencial em relação a porteiros e auditórios, oficiais de justiça designados, ou até mesmo outras pessoas que exercem a mesma atividade da gente, o nosso diferencial tem que ser como a gente se apresenta e dos materiais que a gente faz e da ampla divulgação. Obviamente que se a gente seguir a literalidade do Código de Processo, né, a gente fala em publicação em jornal, preferencialmente, né, nos classificados de imóveis ou veículos. Por outro lado, né, nós temos aí um avanço da tecnologia, então hoje é impraticável você não utilizar, por exemplo, uma fanpage do Facebook para divulgação, ou mesmo outras comunidades virtuais, né, redes sociais. Nem por isso a gente também não vai se utilizar de newsletter, a panfletagem tradicional, anúncios em rádio, televisão, porque o nosso público também ele é muito disperso, né? E efetivamente, quando a gente trabalha com leilões judiciais, a gente tem que sempre buscar também aquilo que o Poder Judiciário tende a exigir como uma publicidade legal, né? E acaba sendo sempre a publicação em jornais de grande circulação. Disponibiliza a consulta a leilões a realizar em ofertas e realizados via internet através de um sistema desenvolvido com tecnologia web em plataforma própria voltada a leilões extrajudiciais, com transmissão ao vivo em tempo real da oferta de bens e possibilita ainda a visualização após realização em vídeo. Ou seja, tudo aquilo que serve para o extrajudicial serve também para o judicial. E aqui temos então a explicação de que todos os bens que foram ofertados estão em oferta, né, e serão ofertados a partir do momento que o leiloeiro tem essa informação, já devem estar disponibilizados no site. Até para que ninguém diga que o leiloeiro está fazendo algum tipo de divulgação,
específica, que ele está privilegiando algum determinado tipo de arrematante, né, de licitante. Então é sempre importante dar-se essa transparência. Eu tenho por princípio também gravar todos os leilões, transmiti-los ao vivo em tempo real e, mais do que isso, disponibilizar todo o vídeo gravado em ambiente web. Ou seja, todos os atos públicos, mais do que transparentes, eles ficam à disposição para eventual consulta. Posso pegar um minuto? Pois não? Aproveitando que ele está falando na parte da web, não sei quem de vocês pretende ser leiloeiro ou já é leiloeiro, as dificuldades que quem está começando na profissão, por exemplo, você vai precisar uma divulgação, um sistema na web, alguma coisa assim. E aí nós vamos discutir, eu só estou colocando isso para vocês entenderem, um dos assuntos que nós vamos discutir agora na nossa assembleia aqui do sindicato, é o que nós, como leiloeiros, podemos contratar empresas sem se denotar uma sociedade entre leiloeiros. Quem conhece o decreto que regulamenta a nossa profissão sabe que não nos permite a configuração de sociedade. A arte da leiloaria é individual, é pessoal, é intransferível, né? Então isso que ele está dizendo, por exemplo, vocês que vão começar, vocês vão poder contratar um site pronto para poder começar e não ter que investir tudo isso. Vocês vão poder contratar uma empresa de administração, organização e coisa de leilão para você ter esse espaço. Tudo isso está sendo discutido agora, né, porque aqui no Paraná o Ministério Público tem questionado isso, até onde se configura uma sociedade ou não. Isso é importante para quem quer começar, que você possa ter esse espaço disponível, possa ter esse espaço aberto, porque senão fica muito complicado alguém chegar, começar a profissão e ter que montar toda uma estrutura, toda uma condição que não possa ser partilhada por outros leiloeiros. Entendeu? Então, por isso eu quis pegar esse gancho, para que quando vocês forem para a reunião, vocês estarem entendendo algumas coisas que vão ser discutidas, que é muito mais importante para quem está começando agora, está vindo, para poder ter, do que aqueles que já estão a longo prazo, que já tem estrutura, que já tem site, que já tem tudo montado. Então, eu só quis pegar um gancho na explicação do Elcio aí, para dizer que isso tudo vai ser muito importante e vai ser discutido agora, depois da nossa Assembleia. Ok? Obrigado. Pode ir. Também, assim, no material de apresentação, transmite por moderna tecnologia os leilões em tempo real com qualidade digital de som e imagem High Definition, equipamento profissional em Broadcasting Anycast. Então, sempre demonstrando essa questão da transparência e dessas imagens que ficam disponibilizadas. Divulga os leilões através dos mais modernos e tradicionais meios de comunicação, desde malas diretas, visitantes compradores, assíduos, frequentadores de leilão, entrega materiais impressos em locais de reunião ao público comprador, anuncia em jornais, revistas, portais, além de e-mail marketing, mídias sociais e fixa cartazes nos locais de costume, né, utilizando uma expressão, inclusive, do CPC, né, os locais de costume, né, como ato do foro. Realiza leilões na modalidade mista, isso é, abertura de ofertas via web e encerramento presencial, possibilitando a arrematação de lances via internet e com público presente, ampliando as oportunidades de conquista de melhor preço. Então, hoje, acaba sendo até uma necessidade a realização dos leilões judiciais, principalmente, nessa modalidade mista. O leilão, claro que ele perde um pouco o seu encanto de agilidade, uma vez que a gente tem que oportunizar os lances via web. Eu faço isso oportunizando, após o último lance presencial via web, 1 minuto antes do encerramento. Pela norma do CNJ, que ainda não está promulgada, mas já está meio que definida, nós teremos que esperar 3 minutos. Então imagina um leilão de aí 200, 300 lotes, se a cada último lance você tiver que esperar 3 minutos, torna-se impraticável, né, um leilão de grande extensão. Mas leilões, muitas vezes, de poucos lotes, leilões judiciais, ou então que a gente tenha que fazer com mais frequência, né, você está oportunizando os lances de internet. Mas, claro que isso acaba sendo uma determinação do juízo, esse tempo de espera entre o lance.
Eu acho que 1 minuto é um tempo razoável, né? 1 minuto já é uma eternidade no leilão, mas enfim, já é razoável. Agora, é que a questão, a gente ainda tem uma internet muito complicada, às vezes você tem uma internet, principalmente nas cidades do Norte e Nordeste, no interior, que ainda não tem uma grande infraestrutura de internet. Então esse tempo de razoabilidade ou mesmo de conexão até por celular acaba sendo necessário. Mas com o tempo tenho certeza que a gente vai ter um dinamismo maior nesses leilões online. Mas hoje temos essa regra. Aí eu faço uma proposta aqui de trabalho junto às varas judiciais. E a gente entende que as varas judiciais hoje, elas estão sobrecarregadas pelo grande número de processos, pelo número mais restrito de juízes, de estrutura disponível, né? Então, eu coloco aqui no material que o leiloeiro público oficial acompanha as publicações no Diário da Justiça, possibilitando que o mesmo tome ciência da sua nomeação para encargo como leiloeiro judicial, assim que publicado o despacho. Então isso evita com que a vara tenha que ficar o tempo todo ligando, entrando em contato, né? E tudo isso de uma forma independente, né? Com intimação, agilizando todo o trâmite processual. Isso, claro, que a gente ainda fala dos processos físicos que necessitam de publicação dos seus atos. Já nos processos eletrônicos, essa intimação ela já acaba sendo feita de forma eletrônica diretamente ao auxiliar do juízo nomeado, onde ele já pode tomar ciência também através de certificação digital, né? Assim, toma ciência do despacho que nomeou, manifestando-se nos autos e já sugerindo data e local para o leilão. Tá? Eu vou acompanhar tudo ok. para a gente ver aí. Coloco também nesse material, né, que existe um local de realização dos leilões, e para o juiz acaba sendo muito importante, porque os locais de realização dos leilões acabam sendo sempre conhecidos por parte dos licitantes, então essa estrutura acaba sendo muito bem recebida pelo magistrado, né? Claro que quando a gente vai fazer leilão em cidades fora, né, acaba sendo muito complicado você ter uma estrutura de realização de leilões, mas é importante que na sua cidade, onde você reside, você mantenha uma estrutura de realização, né, um pequeno auditório ou um auditório. Colocamos também que, verificado o valor da avaliação dos bens serão levados ao leilão, se encontra-se defasado, né, o próprio leiloeiro apresenta a atualização dos autos. Isso evita, então, uma série de arguições de nulidade, uma vez que os bens não podem ser levados ao leilão com mais de 6 meses da avaliação. Mas os tribunais têm entendido que uma atualização monetária desse valor seria o suficiente para que esse bem, então, pudesse ir a leilão e não tivesse ali nenhum motivo para embargos a arrematação se arrematar, né? E para isso a gente vai utilizar os índices oficiais, tudo isso, e isso explica-se ao juízo, né? E a gente também tem que estar muito atento às normas da Corregedoria em relação à expedição de ofícios, né? Tanto a Justiça Federal quanto os estaduais, ou mesmo a Justiça do Trabalho. Por exemplo, nós temos que sempre fazer um ofício para o depositário público, para o INSS, para as fazendas municipais, estadual, federal e até distrital, como foi o caso de Brasília, ofício de outras serventias na hipótese de, ou outras varas, né, na hipótese de haver outras penhórias daquele determinado processo. Então, você tomando esses cuidados e o próprio leiloeiro fazendo esses ofícios, a gente evita ali, então, as arguições de nulidade. Lembrando que o nosso maior compromisso, né, mesmo que a gente tenha sido nomeado pelo credor, é com o juízo, né, porque o credor nomeando o leiloeiro, né, com base no 706 do CPC ou pela lei de falências, né, na lei antiga, na 761 de 45, pelo artigo 117, né, enfim, pela 11.101 também, é importante que o leiloeiro tenha esse compromisso com o juízo, porque é por ele que ele é nomeado. Então eu sempre digo que o nosso maior compromisso é com o juiz e depois com o arrematante. Então é importante que a gente tome todos esses cuidados a fim de evitar a nulidade, porque o que é mais frustrante é quando você realiza uma venda e essa venda se efetiva e nos embargos de arrematação se argue
nulidade absoluta, né, por falta de intimação, por exemplo, de um credor hipotecário, de um curador especial, que devia ter sido uma atenção do próprio leiloeiro. Então é importante que o leiloeiro conheça o processo, né, não simplesmente receba a nomeação e marque o leilão, mas ele retire o processo, analise o processo e tome todos os cuidados, porque muitas vezes as varas não têm essa agilidade, né, para realizar esse processo. Da mesma forma, né, nós realizamos a intimação do exequente, do advogado, do executado, dos advogados do executado, e aí credores hipotecários, se for o caso, e demais interessados no processo. Né? E fazendo a prova nos autos, que a gente fez toda essa intimação, qualquer tipo de arguição acaba sendo suprimida. Uma vez assinados pelo juízo, né, os ofícios e intimações, então a gente prepara os ofícios e intimações e entrega para o juízo, que assina e o leiloeiro faz o despacho. Se esse for o entendimento do magistrado daquela determinada vara. Se o magistrado não tem, prefere que o próprio leiloeiro faça... Olá. Oi. Tudo bem? Mudou o curso, ninguém falou nada, né? Para onde? Foi lá na Fecomércio, né? A gente chegou a fazer o aviso por e-mail, sim, mas pena que teve esse desencontro. Né? Mas começamos agora há pouco, a gente só está falando do material de apresentação do leiloeiro. Né? Então eu falava aqui em relação à serventia, minuto de informações, que fazemos todo esse trabalho de informação às partes interessadas no processo, a fim de evitar nulidade. E procuramos sempre fazer os ofícios em nome do juízo, né, porque ele assinando acaba tendo maior credibilidade. A menos que o próprio juiz baixe uma portaria e nessa portaria, então, ele determina que o próprio leiloeiro tome a frente da expedição desses ofícios. Ainda no material, coloco que elabora e apresenta ao juiz a minuta do edital, obviamente, né, sempre assinado pelo juízo, porque o edital assinado pelo juízo torna-se, então, um despacho, e o edital assinado pelo leiloeiro muitas vezes pode ser contestado. Né? Uma vez assinado o edital de leilão, providencia o leiloeiro a publicação, o jornal de grande circulação, resumo do edital, para posterior reembolso de custas de publicação. Lembrando que o leiloeiro acaba sempre antecipando custas de publicação legal, mas acaba buscando ressarcimento no processo por parte do exequente. Já as despesas de divulgação aí vão correr por conta do leiloeiro. Todos os processos são acompanhados pelo leiloeiro até o trânsito em julgado da homologação do leilão, que presta informações assim que determinado pelo juízo. Então é essencial que o leiloeiro acompanhe cada um dos processos que realizou o leilão, até porque pode haver ali alguma arguição e o leiloeiro é legítimo ali para alguma manifestação. Claro que ele não pode se manifestar como parte, mas ele pode ali fatalmente auxiliar com alguma informação, e se ele realiza o leilão e depois se desvincula do processo, pode ter ali depois uma surpresa de ter que envolver uma comissão por um ato que ele realizou, mas pode ter sido alegado pela parte. Aconteceu num processo, por exemplo, que nós fizemos toda a parte de expedição de ofícios, publicação do edital, mas o executado, ou por má-fé ou por interesse, arguiu que a publicação se deu com menos dias do prazo legal. E nós provamos no processo que ele foi feito exatamente no prazo legal. E o juiz estava caindo nessa história, quer dizer, por uma questão de contagem de dias, ele estava anulando um leilão que não precisava ser anulado. E era a única coisa naquele processo que podia ter algum tipo de arguição. Né? E, na verdade, errou o advogado, né? Porque a gente tomou todo o cuidado possível e a gente não costuma errar em prazos de antecipação de publicação de edital. Né? Depois eu demonstro aqui para o magistrado quais são as vantagens, né?
Então, apoiado por uma equipe experiente e com conhecimento de processo de execução fragmentar, auxiliando o juízo na expropriação forçada, conduz todo o processo de avaliação, arrematação e prestação de contas com a maior transparência e eficácia, fornecendo informações precisas e rápidas através de relatórios. Então, não só o leiloeiro acaba realizando todos os atos, mas muitas vezes o leiloeiro ele também é nomeado a realizar avaliações. Isso é muito interessante. Primeiro, porque a partir do momento que você é nomeado como avaliador, aceitando o encargo remunerado ou não, você acaba ficando vinculado ao processo. Via de regra, eu acabo sendo nomeado como avaliador, sem ônus ao processo e ficando vinculado à qualidade de leiloeiro. Proporciona aos licitantes compradores maior oferta de bens judiciais, uma vez que procura agendar os leilões em data conveniente para ofertas de bens de outros leilões judiciais e essas judiciais em que foi nomeado, tornando maior atratividade dos compradores. E é isso que o magistrado quer, né? Ele quer uma grande exposição daqueles leilões que você está fazendo. Então, para que não pareça nunca um leilão a portas fechadas ou destinado a determinado comprador. Também demonstra um material, né, que possibilita ao magistrado ou membro do Ministério Público se fazerem presentes por conexão através da tecnologia disponibilizada por praceamento, asta pública, leilões judiciais ou na modalidade à distância. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu acabo suprindo aquilo, por exemplo, que existia na antiga lei de falências, que você ainda tem processos que correm por esse rito, onde é obrigatória a presença do Ministério Público no ato. Mas muitas vezes o promotor não vai até o local do leilão, né? O juiz fica dispensado, mas o promotor, ele obrigatoriamente, pela 7661 de 45, ele tem que estar presente ao ato. O que fazemos? Fazemos a transmissão ao vivo em tempo real. Então, o Ministério Público se faz presente através de presença conectada. A não presença do Ministério Público nos processos falimentares pelo rito da 7661-45 são passíveis de nulidade. Demonstra qual é a remuneração, 5% sobre a arrematação, a ser suportado pelo arrematante comprador. Então, normalmente o juízo já fixa a comissão nesse percentual, lembrando que pelo decreto 21.981 de 32, o próprio juízo pode fixar uma comissão diferente, né? Nos leilões extrajudiciais é de 5%. No judicial, no extrajudicial 5%, no judicial pode ser fixado pelo juiz, para mais, para menos. Então, como isso aqui é uma proposta que encaminha ao juízo, eu coloco o valor de 5%, que é um valor razoável dentro do poder judiciário, e normalmente o juiz aceita, permite então a edição do edital com essa remuneração prevista. Em relação a reembolsos, né, providencia suas dispensas, publicações de editais judiciais em jornais de grande circulação e diário da Justiça, requerendo nos autos a restituição dos desembolsos, assim como eventual custos de guarda e remoção, né? E é importante a gente sempre demonstrar o nosso profissionalismo, mas nem por isso a gente deve bancar as custas. Nós podemos antecipar custas, né? Uma vez que nós já temos todas as despesas de publicidade, né? E repito, né, que as intimações podem ser dadas através do Diário Oficial, Estado da União, sem a necessidade de formas mais dispendiosas para o Poder Judiciário dessas intimações, né? Depois eu coloco aqui atividades complementares do leiloeiro. Então, a remoção do depósito, avaliação, intimações, prestação de contas, com recolhimento do preço de tributos e restituição de custas, né? Então, remoção e depósito, a gente demonstra para o juízo que é possível então fazer essa remoção e providenciar a guarda dos bens até a liberação pelo juízo para a realização desse leilão judicial, né? E também coloco que as custas serão definidas em cada processo mediante sugestão de tabela que se apresenta. Então, para que a gente não tenha todo um custo de remoção e depósito e fique simplesmente por remuneração dos 5% de comissão, até porque muitas vezes uma remuneração dessa venda de 5% não remunera todos os custos associados à remoção e guarda, né? E lembrando que nessa situação nós nos tornamos fiéis depositários. Avaliação
Então a gente se coloca à disposição do juízo para a realização dessa avaliação, então apoiado com profissionais capacitados em avaliações como engenheiro agrônomo, contador, elabora laudos de avaliação e atualiza valores para astas públicas a fim de que a etapa fundamental para a expropriação forçada se faça eficaz. Em relação a intimações, prepara intimações e dá sequência no determinado pelo despacho ou portaria a fim de evitar nulidades. Então, é essencial que o leiloeiro acompanhe todo esse processo de intimação. Né? E quando percebe que a vara não fez, né, nenhum problema o próprio leiloeiro realizar a intimação, juntando nos autos a prova, e com isso a parte dificilmente vai poder se manifestar dizendo que ela não teve essa intimação. Claro que nós temos aí algumas condições muito peculiares, por exemplo, nos processos de execução fiscal, a intimação ela tem que se dar através de carga do procurador, seja do município, da União, da autarquia, mas se você percebe que não houve essa carga desse processo, se eu simplesmente oficia a fazenda, por exemplo, no caso, e protocola dizendo que está sendo levado a leilão, tal processo, tal dia, com tal bem, né? E junte nos autos. Por quê? Porque o procurador teve ciência, né? Teve ciência através de um protocolo. Normalmente, quem pode arguir exatamente a falta de intimação é a parte que se sente prejudicada, que no caso seria a fazenda, nesse exemplo. E a partir do momento que ali existe um protocolo de intimação nos autos, isso acaba sendo suprido. E pela minha experiência, eu não tenho visto nenhuma vez a fazenda se manifestar nesse sentido, né, em que não foi intimada e que não concordava com a arrematação. Mas a cautela é importante a realização desse tipo de expedição de ofício, e é muito simples, muito rápido, porque tanto na fazenda nacional ou na fazenda estadual, mesmo na municipal, são sempre ambientes muito próximos para você poder fazer esse protocolo. Não? A sistemática que ela toma as perguntas para fazer depois ou pode fazendo conforme vai surgindo? Na verdade, eu estou só demonstrando um material, né, de como eu me apresento para o juízo. Depois a gente vai ter toda a explicação durante todo o processo. Eu pediria assim, eu termino esse material, a gente faz um break, depois a gente retorna, e aí eu creio que algumas dúvidas devem ser supridas ao longo da explicação. Mas durante a explicação, tendo dúvida, interrompa, por favor. Tá? Demonstro aqui, então, a prestação de contas, né? Como se faz o recolhimento do preço e de tributos. Lembrando que, pelo nosso decreto, o leiloeiro deve, então, prestar conta a cada 6 meses dos tributos relativos às arrematações, e isso não se trata só em relação ao imposto de renda, mas também ao tributo estadual e ao tributo federal. E em cada estado pode haver uma interpretação diferente em relação ao tributo estadual. No estado do Paraná, toda a venda judicial de bens móveis incide ICMS, e em algumas cidades do estado do Paraná, o leiloeiro deve recolher o ISS sobre o valor da sua comissão. Mas, enfim, toda essa parte em relação aos tributos devem ser noticiadas no processo, assim como a junta comercial. Restituição de custos, né, apresenta também os custos de publicidade legal e intimações, de armazenamento e guarda para ressarcimento dos autos de execução ou processo falimentar. Lembrando que não